Valeu a força política! CBF muda o jogo do Vasco para segunda-feira, mas dirigentes mexem nos bastidores, fazem pressão na entidade e também na polícia, e o jogo volta para domingo. E jogo contra o Guarani pode ir para o Amazonas. Vamos trazer informações da reunião importante hoje, em que a 777 foi descortinada para os beneméritos do Vasco. Olha, a apresentação chamou a atenção. Você vai ter todos esses detalhes. Por que o Vasco abraçou um lado da Libra, a nova Liga Brasileira? Você vai saber por que também. E vamos fazer muita, mas muita força para explicar por que aquela área VIP de São Januário está interditada. A gente vai explicar para você. E também, será que a iluminação não pode melhorar, não? A gente foi fazer esse serviço. Vamos falar do time. Tem declaração do Carlos Brasil hoje ao canal Sport TV, falando que as coisas estão mudando, a cabeça está mudando, pode ter mudança no time de peças e também na parte tática. A gente vem já já com o News, como sempre, muito recheado. Mas antes, eu tenho que pedir a ela. Toca aí, guitarrinha. Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar nessa terça-feira, dia 10 de maio de 2022, o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite quando não tem jogo do Vasco, ou então quando tem a nossa tradicional live às segundas-feiras. Peço a você que dê aquela curtida importante, mais vascaínos são recomendados pelo YouTube assim que você dá o like. Pegue o link, coloque aí para os seus grupos de WhatsApp, de Facebook, de Telegram, avise todo mundo que o AVNews hoje entra recheado, tem muita notícia legal de bastidor, tem muita coisa boa do jeito que você gosta. Seja membro do canal Atenção Vascaínos, você pode ser membro do grupo de Telegram e você pode participar do Arquibancada do AV. Vamos ter arquibancada no sábado, aquecendo para o jogo Vasco da Gama e Bahia. E você fazendo um upgrade, você pode ser também membro no grupo de WhatsApp. E aí você participa do jogo, pré e pós-jogo. E pode participar também, por exemplo, sexta-feira do AVNews. Você sendo membro do canal Atenção Vascaínos, você aqui é muito bem tratado. E você que ainda não é membro, seja membro. Mas se você não for membro, seja assinante do canal. Venha para a família Atenção Vascaínos com 3 canais. É o Atenção Vascaínos, o AV+, e agora o AVCast. Sexta-feira tem mais um grande entrevistado lá no AVCast, fora os cortes da semana. Você não viu hoje? Tá lá o corte em que Bismarck diz que odiou o Bebeto. Olha só, hein? O papo é muito sério. Quero dar o recado da OneFootball na abertura desse news. A OneFootball que cobre todos os campeonatos pelo mundo, mas em especial o Campeonato Brasileiro, tem sido uma cobertura brilhante. E tem uma novidade. Acabou o jogo, logo depois, eles têm os melhores momentos do seu time, em alta qualidade, para você ver todos aqueles lances que você gostaria de ver direito e não viu. É só baixar o aplicativo. Na descrição do vídeo você tem um link 0800. E além disso, o OneFootball tem a possibilidade de você acessar todos os detalhes do seu time, dos campeonatos pelo mundo, enfim, de tudo que você quiser saber sobre o futebol, você tem nesse aplicativo, que é fácil de navegar e é muito bonito. Olha, o futebol brasileiro, ano passa, ano vai e ele não muda. Hoje o dia foi em cima da apuração de onde jogariam Vasco da Gama e Bahia. É isso, o torcedor que quer se programar não consegue. E os caras mexem com uma facilidade, como se deuses fossem. Imagina só, você que está nos vendo, que é de outro estado, que comprou uma passagem confiando na tabela do Campeonato Brasileiro. Está lá marcado, Vasco da Gama e Bahia, domingo, 4 da tarde em São Januário. Opa, vou reunir a mulherada, vou reunir os filhos, vou pegar um avião, vou viajar para o Rio, vou ver o Vasco. Acabado o jogo, volto, ou segunda-feira de manhã, ou domingo à noite, porque tem o trabalho. Esquece, eles mudam. Passaram o jogo do Vasco assim, do nada, para segunda-feira às 7 horas da noite. E aí nem quem é do Rio de Janeiro consegue ver o jogo, porque é um horário de trabalho. Imagina, segunda à noite você sai do seu trabalho, como é que você vai para São Januário?
só quem realmente tem um horário mais livre. Pois bem, indignado com isso, o Vasco reclamou, porque o argumento da mudança foi principalmente baseado na informação dada pelo GEP, que é o Grupamento Especial de Policiamento de Estádios. O GEP contra-argumentou, já com uma semana praticamente de antecedência, que não haveria condição de 2 jogos de 2 times grandes do Rio de Janeiro no mesmo dia. O Vasco jogaria contra o Bahia às 4 da tarde em São Januário e às 18 horas o Botafogo pegaria o Fortaleza. 2 cariocas contra 2 nordestinos. Segundo o GEP, o jogo do Vasco era um jogo de alto risco, porque o torcedor do Vasco poderia ficar chateado em caso de derrota, poderia ter tumulto. E o Botafogo, disse o GEP, é um clube que vive um bom momento, seu torcedor está muito entusiasmado. Da mesma forma, a Federação Carioca recebeu isso e não pôde fazer nada, porque quem gere o campeonato é a CBF. O GEP passou a CBF e alguém da CBF, diferente do que se fazia anteriormente, ao invés de consultar os clubes na mesma hora, opa, o GEP disse que não pode, caneta, vamos mudar. Muda o jogo do Vasco, passa o jogo do Vasco para segunda-feira. Pois bem, com total desrespeito ao torcedor, o que o Vasco fez? Correu atrás. E aí entra uma figura, o seu vice-presidente geral, Carlos Roberto Osório, que é alguém da política, alguém acostumado e que começou a mexer nos bastidores. E eu vou contar um pouquinho da história de como o Vasco conseguiu mudar, agora há pouco, o jogo para novamente 4 horas da tarde em São Januário contra o Bahia. Até porque haveria uma urgência, porque por lei você tem que vender ingressos 72 horas antes do jogo. O jogo domingo tem que vender quinta-feira. Se o jogo fosse segunda, você pode vender na sexta-feira. Mas o Vasco quer vender a partir de amanhã. Tem o seu sócio torcedor através do site, quer vender, quer fazer dinheiro, não quer rasgar dinheiro, quer jogar com casa cheia novamente contra o Bahia. O que fez o Osório? O Osório foi até o GEP, conversou diretamente com o Grupamento Especial de Policiamento dos Estádios e ouviu do comandante que o Comando Maior deveria se manifestar. Os argumentos foram claros. Ora bolas, uma cidade que acolhe um Réveillon com 5 milhões de pessoas, vai fazer um Rock in Rio para mais de 100 mil pessoas, que abrigou Olimpíadas, Copa do Mundo como sede, não consegue fazer 2 jogos, um para 20 mil pessoas e outro para 35 mil? Ora, Vasco e Flamengo jogaram no Campeonato Carioca para 60, 65 mil pessoas. Além do mais, Vasco e Botafogo são 2 torcidas amistosas, que se entendem. Então não haveria nenhuma razão para a qual mudar o jogo por conta dos argumentos usados. A Federação Carioca, através do Marcelo Viana, diretor de programação, que gosta muito e que tem muito carinho pelo Vasco, Marcelo Viana correu atrás. Foi até a CBF, usou dos argumentos, tentou junto ao Vasco também fazer algum tipo de política para não brigar, para não acontecer nenhum tipo de entrevero. Vamos tentar nos ajustar. E a situação passou, o GEP passou a ideia ao Comando Geral, ao Coronel Henrique, que é o chefe da Polícia Militar no estado do Rio de Janeiro, e a Polícia Militar deu ok. Mandou os documentos para a Federação e aí se esperava que a CBF pudesse voltar atrás e remarcar o jogo. O Osório ficou a tarde toda, eu tive a oportunidade de conversar com ele em algum momento, porque ele estava muito ocupado, e vou dizer até durante esse news por quê, porque tinha muita coisa acontecendo. Iria mudar a programação, porque seria mais um dia de trabalho, mas também mais um dia de preocupação, porque semana que vem o Vasco jogaria em Campinas. Aliás, o jogo não seria em Campinas, mudou para Manaus, saiu de Manaus, foi para Araraquara, mas mesmo assim o intervalo seria menor. Houve uma contra-argumentação do Carlos Roberto Osório junto à CBF. Bom, então vocês vão mudar o jogo com o Guarani, porque se a gente vai jogar segunda-feira à noite, como jogar quinta-feira à noite? É o mesmo argumento, tem que mudar o jogo. E parece que as partes começaram a se ajustar e a gente recebeu no final, mas exatamente no final da tarde e início da noite, a informação. A CBF deu ok. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, entrou no circuito. Já meio que escolado dessa situação, conversou com o Carlos Roberto Osório, foi muito solícito e disse: ok, vamos mudar o jogo, vamos aceitar os argumentos, são argumentos plausíveis.
E nesse bolo eu trago mais uma informação para você. O jogo Vasco da Gama e Bahia será domingo às 4 horas da tarde. E o jogo Vasco da Gama e Guarani, que ontem a CBF também de maneira peremptória disse não imediatamente, são atitudes que me parecem muito comuns à nova gestão. Gente nova que entra, que não ouve os clubes, que não conversa com os clubes, não tenta um acordo, já colocou. Jogo em Manaus não tem condição. Bom, são 2 pesos e 2 medidas, porque outros clubes jogam fora com a maior tranquilidade. E olha, eu ouvi o argumento seguinte: a CBF primeiro teria usado o argumento de que uma mudança dessas teria que ser feita com 30 dias de antecedência. E um segundo aspecto que é muito sério: o fato de Manaus ter muito torcedor do Vasco. E aí seria uma desigualdade da presença do torcedor do Vasco em grande número num jogo em que o Guarani é o mandante. Ora bolas, o Vasco vai ter mais torcedor que o Guarani em todos os locais do Brasil, menos em Campinas. Então ficou um pouco incoerente. E o Carlos Roberto Osório, na sua política, conversou isso com o presidente Edinaldo. Inclusive, o Guarani, hoje entrei em contato com o meu companheiro Lucas Rossafa, lá de Campinas, e ele me disse: o Guarani não gostou, porque iria receber um dinheiro, já tinha tudo acertado. E o jogo não seria em Araraquara, apesar de que Ferroviária e Inter de Limeira jogaram na abertura do Campeonato Paulista no Brinco de Ouro da Princesa. O Brinco de Ouro da Princesa está em obra. O gramado sempre muda uma vez por ano, e agora é o momento. Então o Guarani teria que jogar fora dos seus domínios. Mas teria condição de jogar em Araraquara, sim, porque a Ferroviária tem um mando para dar ao Guarani, uma troca. Só que o Guarani quer fazer dinheiro. Sabe que em Araraquara a torcida do Vasco até vai, mas de repente pensou até jogar na capital paulista. Outros 2 locais, Bragança Paulista e Limeira, também entraram nesse caminho. No entanto, Carlos Roberto Osório conversou com o presidente Edinaldo e já avisou que há uma possibilidade, e o Edinaldo, o presidente da CBF, já colocou claramente ao dirigente do Vasco: vou estudar com carinho, acho que realmente é profissionalismo. Jogar em Manaus com o estádio cheio, com muita gente, é bom para o meu produto. Parabéns ao presidente da CBF de pensar assim, porque assim tem que ser tratado o futebol profissional. O Vasco vai ter mais torcida que o Guarani em qualquer lugar que não seja Campinas. Como o jogo não é Campinas, então não tem para onde fugir. Por que não ganhar dinheiro? Foram os argumentos usados pelo Carlos Roberto Osório junto ao presidente da CBF. Então há uma possibilidade, o Vasco já está sabendo disso, o Carlos Brasil já foi avisado, vai entrar em contato com o Guarani para de repente fazer essa logística e o jogo pode sim ser colocado em Manaus. Atenção, a gente vai estar em cima desse assunto porque nos interessa muito, porque o torcedor do Vasco, o torcedor do Guarani, o torcedor precisa ser mais bem tratado no futebol brasileiro. O consumidor é tratado como lixo no futebol brasileiro. Você, no início do vídeo que eu disse, que juntou a sua mulher e seus filhos e ia comprar passagem para o jogo contra o Bahia, faça-o. Venha a São Januário, venha ver o jogo. O torcedor, o consumidor precisa ser mais bem tratado. E assim pensou o Vasco. Assim pensou o Carlos Roberto Osório. E que bom, parece que a CBF começa a pensar assim também. Então vamos falar do jogo, porque o jogo domingo contra o Bahia é um jogo difícil. O Vasco, 5º colocado, pega o 1º colocado, o Sport Clube Bahia. Hoje teve reapresentação depois da vitória contra o CSA. Uma boa notícia, o atacante Eric já está treinando normalmente com o grupo e vai ser reforço para o técnico Zé Ricardo. Aliás, Eric é um dos nomes que Zé Ricardo vê com chance de fazer a função de segundo atacante. Ele queria muito o Eric, mas o Eric acabou sentindo depois do jogo em Chapecó. Ele vem testando ali o Figueiredo, o Getúlio, e de repente o Eric é uma opção. O Zé Ricardo que começa a mudar os seus conceitos. Eu já informei isso aqui. E pode mudar, sim, o time, na forma de jogar. A gente já tem hoje uma ideia de uma espinha dorsal, ou não. Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quinteiro, Anderson Conceição e o Edmar. E Yuri como primeiro volante. Até aí me parece que o time está muito montado. O problema é do meio para frente, até porque o Vasco tem feito poucos gols. Tem tomado poucos, mas tem feito poucos. Apenas Raniel e Peck fizeram gols, o que realmente é muito pouco. Pode acontecer de 3 volantes, um meia e um volante? Pode.
Pode ser um volante, 2 meias e 2 atacantes? Pode também. Pode ser um segundo volante que saia um pouquinho mais, como o Juninho, por exemplo, 2 meias e 2 atacantes? Pode ser também. Tudo isso vai ser testado durante essa semana. Eu diria que Carlito Palácios, que está encantando, Juninho, Figueiredo, Andrei Santos, Eric, Nenê, Peck, esses 7 jogadores brigam por 4 vagas nesse time do Vasco. Raniel será mantido, até pela questão da média, pela questão da regularidade. O lateral esquerdo Edmar, que concedeu entrevista ontem à Vasco TV, fala sobre o confronto contra o Bahia. Ele que me parece seguro. Esse não deve sair mais do time. Firme na defesa, não é tão ofensivo, mas pelo menos faz um papel ali importante na bola aérea, na cobertura e também na experiência. Ele fala sobre o desafio contra o Bahia. Eu acho que o jogo com o Bahia vai ser um jogo chave pra gente, né? É o segundo jogo nosso seguido em casa. A equipe do Bahia é o líder do campeonato, então a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. Esperamos fazer um jogo menos sofrido, né, do que 1-0, né, mas sabendo que a Série B é um campeonato, né, uma série muito difícil. Eu que fui campeão com o Bragantino, né, tenho essa experiência. Então é isso, a gente saber que o jogo com o Bahia vai ser muito difícil, mas que jogando em casa, perante a nossa torcida, né, perante o nosso caldeirão, nós temos que fazer os 3 pontos, né, é o que vai nos dar a entrada aí no tão sonhado G4, para nos dar a tranquilidade de continuar seguindo firme aí dentro da competição. Mas como eu falei, já está acontecendo uma mudança de filosofia no Vasco. Pelo menos está se ouvindo mais o que muita gente fala, o que os torcedores pleiteiam, muita gente começa a entender que não dá para teimar com certos esquemas, com certos jogadores. O Carlos Brasil, que é o diretor executivo do Vasco, esteve hoje dando uma entrevista no Sport TV e falou muito sobre essas mudanças que o time do Vasco está sofrendo. Você já ouviu parte desse depoimento hoje no Boletim AV na parte da tarde com o Emerson Rocha? E eu vou colocar um outro trecho muito importante, porque ele admite que o Zé Ricardo está começando a mudar seus conceitos, o time começa a mudar também a sua ideia, os jogadores estão entendendo que precisam melhorar em alguns aspectos, o time não está bem, tão bem assim, ele até coloca uma previsão, 11ª rodada do time começar a jogar melhor. O Carlos Brasil vai falar sobre isso, o time precisa crescer, todos estão conscientes. Brasil fez essa previsão de qual rodada que o Vasco vai começar a jogar, mas o mais importante é admitir que não está 100% e que não dá para ficar dando murro em ponta de faca. Tem uma hora que você tem que mudar um pouco os seus conceitos. Vamos ouvir então Carlos Brasil. Mas a gente tem a ciência de que precisa melhorar em vários aspectos, né? Principalmente em conceitos que a gente vê que estão ainda um pouco fora do que a gente previu, né? Mas isso está sendo consertado internamente, está sendo conversado internamente. Os próprios jogadores têm uma fase de adaptação no clube que é natural, tem uma fase de adaptação ao modelo, à ideia de jogo do treinador. Sabemos que isso é um processo, né? A gente espera que, com toda sinceridade, que a gente não deixe de estar na briga em nenhum momento, mas que a gente efetivamente veja a evolução desse time já nas próximas rodadas, né? A gente espera que isso aconteça com toda sinceridade, jogadores já se adaptem mais, jogadores já se conheçam mais, se conectem mais, e a gente entende que lá para a 11ª rodada, certamente o time vai estar apresentando uma performance melhor, condizente com o que a gente prescreveu aqui como planejamento interno. Aliás, o diretor executivo citou 50, 60 jogadores é uma ideia da base compondo o elenco. E citou o exemplo do River Plate da Argentina, como um exemplo a ser seguido de um clube que usa muito a base, mas também tem jogadores fortes que dão essa solidez a essa gurizada. É isso, vamos esperar que com a semana o Zé Ricardo comece a ver que esse time precisa dar uma mudada. Isso o Carlos Brasil, estamos indo para a 7ª, 11ª, mais 3, 4 jogos. Lembrando que o Vasco tem uma ótima sequência. Depois do Bahia, pega o Guarani, que pode ser em Manaus praticamente em casa, e depois faz 2 jogos em São Januário. Brusque e Grêmio.
É a hora da arrancada, é a hora desse time pegar no breu e começar a dar um pouco mais de alegria e confiança ao seu torcedor. No próximo bloco, chama atenção, fique ligado. A gente vai falar sobre a entrada do Vasco na Libra, a nova Liga Nacional, e vamos falar sobre uma importantíssima reunião que aconteceu hoje, da apresentação dos argumentos para a SAF no Vasco a beneméritos. Inclusive, muita gente que é contrária à SAF parece que saiu da reunião pensando diferente. A gente volta já já, depois do recado do Portal dos Concursos. Fique ligado aí. Preste atenção na dica que eu vou dar a você sobre o Portal dos Concursos. O Portal dos Concursos é um curso preparatório online para concurso público, criado por professores com vasta experiência no mercado. O Portal dos Concursos tem em seu corpo docente um time de craques, com professores com mais de 15 anos de experiência. E atenção, duas grandes oportunidades vêm aí, já confirmados pelas autoridades. Não espere o edital, já estude, adiante o seu estudo para o concurso primeiro, para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, com 2.000 vagas e remuneração acima de R$4.000. E o concurso de técnico do Seguro Social, o INSS, com 7.575 vagas e remuneração acima de R$5.000. O portal disponibiliza para você, assinante do canal Atenção Vascaínos, o cupom AVENIL50 com 50% de desconto na sua matrícula. Visite o Portal dos Concursos e agarre essa chance. Estude e se adiante. Quando o edital for lançado, você já vai estar adiantado em relação àqueles que esperam o edital ser lançado. Pelo site portaldosconcursos.com.br/PMERJ ou portaldosconcursos.com.br/INSS, você já tem aulas grátis, como degustação e todas as informações. Não perca essa chance no Portal dos Concursos. Quero dar um recado na abertura desse segundo bloco da 1xBet. A 1xBet que paga bem, paga rápido e é uma empresa muito séria. Está em vários campeonatos pelo mundo, patrocina grandes clubes. A 1xBet dá a você a possibilidade de ganhar dinheiro. No primeiro comentário você tem um link. Entre lá, clique, faça seu cadastro. Faça a sua aposta e coloque a palavra Vascaínos. E aí você vai dobrar a sua aposta. Colocou 100, vira 200. Colocou 50, vira 100. Colocou 80, vai para 160. Aí você faz aquela gordura, aposta no vencedor, no perdedor, no tempo do gol, ou então em que tempo, primeiro ou segundo tempo, quando. Ou então você pode apostar em outros esportes. A NBA está aí. Tem os playoffs comendo solto, muita gente. Meu Golden State ganhou ontem, tá 3-1. Acho que vou apostar aí no próximo jogo para passar a semifinal. Então, vamos apostar. A 1xBet é parceira há muito tempo. Empresa séria, correta. Grande abraço ao querido Gelson. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. Olha, o Carlos Roberto Osório hoje ralou, hein? Ralou muito. Eu tive a oportunidade de conversar com ele sobre essa situação do jogo do Bahia, que ele correu muito atrás, e também rapidamente conversei com ele sobre a questão envolvendo a adesão do Vasco à Liga, a Libra, a Liga Brasileira, que já havia a composição de 8 clubes e que o Vasco ontem já colocou publicamente que está inserido. A primeira pergunta que eu fiz ao Carlos Roberto Osório é sobre a aceitação da 777. E ele me disse, pode dizer, fizemos sim a consulta aos nossos futuros parceiros, deve acontecer a aprovação da SAF, e eles deram ok. O que fizéssemos aqui seria muito importante. E argumentaram algo fundamental. É muito melhor você discutir estando dentro da Liga do que fora da Liga. E além do mais, o Vasco que quer algo mais efetivo, uma Liga mais igual, só que daqueles que compunham a Liga inicialmente, os 8, 4 estão entre os 5 maiores de torcida no Brasil. Só faltava um, o Vasco. E o Vasco disse, com 4 clubes de grandes torcidas, São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Flamengo, o Vasco estaria dentro. Então, esse foi um grande argumento. Discutir de dentro ao lado de parceiros que têm grandes torcidas. Esse foi o principal argumento inicial. Mas há, por parte do Vasco, uma tentativa, segundo Carlos Roberto Osório,
de abraçar a todos, de tentar que todos possam estar satisfeitos. Existem propostas na mesa em relação a distâncias de investimento, de times que vão receber mais para times que vão receber menos, mas com uma distância menor, fazendo até equiparação com a Premier League, com a La Liga na Espanha, de 1,6 como é na Inglaterra, até 3,5 a diferença para a La Liga, mas essas discussões vão ser ajustadas para que todos os 40 clubes entrem num mesmo esquema. Mas o Vasco usa desse argumento, que é mais importante estar dentro e discutir de dentro do que bradar e discutir de fora. E por ser também um clube de grande torcida, das 5 maiores no Brasil, e os outros 4 já estarem aderindo a esse modelo da Liga, o Vasco se sentiu na obrigação também de entrar nesse rol dos clubes de maior torcida no país. Olha, aconteceu hoje uma reunião muito importante. Você está vendo aí a convocação que foi feita pelo presidente do Conselho de Beneméritos, Antônio Peralta. Peralta convocou de forma presencial os beneméritos para uma reunião de apresentação de argumentos da KPMG, que foi a consultoria que está cuidando do papo com a 777, que buscou, fez a captação de 60, passando para 48, chegando a um número menor e fechando na 777, e também da BDO, que é uma outra consultoria que inclusive esteve no balanço do Vasco. A BDO e a KPMG fizeram argumentos. Um sobre a questão da legislação, que foi a BDO, e a KPMG sobre como chegou a 777. Foram 48 beneméritos presentes, inclusive alguns que são contrários à SAF, como o conselheiro Sérgio Frias, o filho do ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda, também esteve presente. Todos participaram democraticamente, a informação que eu tive. Houve discussão, mas nada agressivo, papo ótimo. Marcos André e Renato Pereira, da KPMG, e Carlos Aragaki, da BDO, fizeram apresentações classificadas como muito boas, esclarecedoras. Essa reunião contou com a presença do presidente Jorge Salgado, com o vice-presidente-geral Carlos Roberto Osório e com o presidente do Conselho Fiscal, João Marcos, além do presidente da Assembleia Geral, Otto de Carvalho. Esse papo, Osório deixou claro para algumas dúvidas sobre a questão do aluguel de São Januário, sobre a questão da cláusula de competitividade. Vai acontecer ainda uma reunião mais informal, é claro, essa foi informal, mas uma reunião mais formal, digo eu, sobre a questão da proposta. Até o dia 21 de maio vai ser apresentada a proposta vinculante, a oficial, que já está em mãos do Vasco, mas discutindo minutas e contratos para se chegar a um número final. Mas também quem participa da diligência é a própria 777. O Conselho de Beneméritos vai ser convocado para uma comissão analisar, provavelmente em 7 a 10 dias eles farão essa análise, junto com o Conselho Fiscal, e também uma comissão indicada ao Conselho Deliberativo. A partir do dia 21 de maio, isso vai ocorrer. Feito isso, dado o ok, no caso o Beneméritos dá apenas um parecer, o Conselho Deliberativo dando o ok, vai-se para a AGE. O que ficou claro, e eu apurei isso internamente, é que o modelo da SAF, que foi exposto principalmente pelos executivos e sócios da KPMG, é a maior e melhor solução para o Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que existem ainda algumas dúvidas, receios normais de quem vê o Vasco de 123 indo para 124 anos de vida, de repente estar com um parceiro norte-americano em 70% do seu grande ativo, que é o futebol. Tudo isso foi colocado em discussão. Mas não há dúvida, ou pelo menos não ficou essa dúvida, que a proposta é uma proposta tentadora, é uma proposta muito boa. Muita coisa ainda vai ser decidida, ninguém está afirmando aqui, a informação que eu tive é que quem é oposição à SAF saiu de lá, ok, vamos apoiar? Não, mas de uma maneira democrática, e é importante a gente passar isso aqui, de uma maneira democrática, de uma maneira educada, foram discutidos aspectos. Não houve beligerância, não houve briga, não houve guerra de maneira nenhuma. As pessoas se entenderam e que bom, que ótimo a gente dizer isso aqui. As discussões precisam ser realmente de alto nível.
Uma coisa que eu fiz hoje, no nosso grupo de WhatsApp, que existem muitos sócios, muita gente que tem interesse em votar, eu perguntei quais são as grandes dúvidas que muitos de vocês têm em relação à futura SAF. O que vocês gostariam de saber para poder votar sim ou não numa futura GE? E alguns aspectos foram bastante claros aqui. Cláusula de competitividade, perfil de profissionais nos cargos, cláusulas de distrato, inclusive, a força política do Vasco na SAF, vendas de ativos, vendendo jovens da base, o Vasco fica por quanto, capacidade de investimento, estatuto da SAF, questões de publicidade, os contratos publicitários serão respeitados. Mas o principal é, até onde o sócio vai saber daquilo que vai ser colocado na mesa? Essas duas comissões, a de Beneméritos e do Conselho Deliberativo, estudarão muito isso durante esse período de 10 a 15 dias, 7 a 15 dias, melhor dizendo, para se chegar a um consenso. Mas é claro que existem situações de contrato que não poderão ser expostas. Esses conselheiros escolhidos e indicados saberão. Mas no portal de transparência do Vasco, eu fiz questão de apurar isso com pessoas que estavam hoje na reunião, no portal de transparência do Vasco, todos os detalhes da proposta serão colocados. Todos eles. Então os sócios saberão, através do portal de transparência, tirar essas dúvidas, através da mídia, que também divulgará, e desses conselheiros, que foram indicados e são os representantes no Conselho Deliberativo e no Conselho de Beneméritos. O que eu posso trazer hoje a vocês é o seguinte: o que foi feito hoje, de uma maneira informal, você inclusive viu fotos aí, o pessoal almoçou depois, a reunião começou às 11 da manhã, 11h30 mais ou menos, terminou às 3 horas da tarde, num ótimo nível, é de que a apresentação feita, tanto pela BDO, mas principalmente pela KPMG, dão a certeza de que a SAF é a única e a melhor solução para o Vasco. E não é uma solução desesperadora, não é algo que vá ser a última bolacha do pacote. Não. É uma solução plausível, é um contrato que está sendo muito bem amarrado, é um contrato que está sendo muito bem redigido e que o Vasco não vai sofrer sanções. Pode ter distrato, inclusive isso foi perguntado. Pode acontecer um distrato? Sim. As condições estão estipuladas para um distrato, mas a certeza é que o contrato é um contrato bom, não é lesivo ao clube e que vai trazer grandes benefícios a curto prazo. Vamos esperar. Agora, os ritos, muita gente, inclusive na reunião, cobrando mais celeridade, mais pressa, mas não. O clube quer fazer porque poderia ir direto para uma AGE. O clube quer fazer assim: Beneméritos, fiscal, deliberativo, para depois levar aos sócios. Primeiro, muita gente vendo, para poder opinar, para poder trocar de ideias. Isso é muito importante. Assim será feito no Clube de Regatas Vasco da Gama. E a gente vai estar aqui como caminho, cobrando, querendo saber, tirando dúvidas. Mande as suas opiniões, mande as suas dúvidas, perguntas. Dentro do possível, a gente vai procurar saber. Mas o papo hoje foi bastante positivo. E faltam aí 11 dias para terminar a diligência. Alguns departamentos ainda em final, como marketing, como comunicação, enfim. Mas daqui a 11 dias, pode chegar até antes, a proposta vinculante oficial. E aí começam-se as discussões e lá para final de junho, provavelmente, se o CD e o Conselho de Beneméritos derem um ok, final de junho deve acontecer a AGE, para no início de julho o Vasco definir se vai ter a 777 Partners como parceira ou não. No próximo bloco, a gente vai trazer uma novidade sobre aquele setor da arquibancada, o setor VIP, que está interrompido. Quando que aquilo vai estar livre para o torcedor? O que está acontecendo que aquilo ali está em obra há anos? A gente foi correr atrás, porque aqui a gente quer dar resposta ao sócio e principalmente à torcida do Vasco. E mais notícias no final do News. A gente volta já já. Você pensou que eu fosse esquecer do Renda Extra, né? Não esqueci não. O Renda Extra tá dando uma vida nova a muita gente. Na descrição do vídeo você tem um link. Você clica ali, paga R$ 47 para fazer o curso Lucrando em Home Office. Você faz esse curso e você aprende a trabalhar de casa, sem patrão, sem trânsito, sem riscos aí de variantes, da própria Covid, enfim. Você trabalha de casa, tem uma equipe de suporte que dá toda a segurança para você aprender e mesmo que você não consiga aprender, eles devolvem o seu dinheiro. Você não tem absolutamente nada a perder e tem muito a ganhar. Lucrando em Home Office. Aqui embaixo
Entre, clique, pague R$ 47, faça o curso e comece a trabalhar de casa, ganhando em dólar. Eu tive a oportunidade hoje de conversar com a assessoria de comunicação do Vasco, com o Marcos Vinícius Pinto e com o vice-presidente de patrimônio do Vasco, Fábio Nogueira. Você está vendo fotos aí feitas pelo grande Luiz Amadeu, que vai receber um abraço hoje, na hora do abraço, aniversariante do dia, 57 anos, mas guarda para daqui a pouco, Amadeu. Amadeu estava lá fazendo fotos e eu pedi, Amadeu, faz umas fotos desse setor VIP aí. Porque algumas pessoas mandam mensagem, informação de que o negócio vai cair, de que não está legal. O que acontece, você está vendo aí na foto, esse setor foi criado para ser um setor VIP, uma área VIP. Embaixo havia lá um espaço de convivência bem interessante, com exposição de camisas, de chuteiras, além de lanchonete específica, enfim, uma área VIP mesmo, para pessoas que pagassem um pouco mais. Foi completamente desativado. E essa área está interditada, você está vendo aí, com andaime, inclusive, obras sendo feitas. E eu fui cobrar tanto essa situação da área VIP, como também uma reclamação do torcedor, ó, tem tempo, da iluminação das arquibancadas e da social de São Januário. Então vamos lá. Eu vou trazer as respostas e as informações que a gente tem. 1.800 lugares fazem parte dessa área VIP. São 1.800 assentos. Há 1 ano e meio, esse local está em obra em função da Marquise. O Fábio Nogueira hoje me disse que quando assumiu a função, ficou assustado, porque havia muito risco da Marquise cair, de acidentes sérios. Vocês devem lembrar que no início até ali a social estava brabo o negócio. Risco total, realmente muito complicado. Até para conseguir as licenças para os jogos do Campeonato Carioca, estava muito difícil. Mas a obra foi feita, chegou o dinheiro da Ambev, lembra que o dinheiro da Ambev era para mexer no gramado e mexer na área estrutural, além da situação do futebol feminino? Mas o dinheiro não deu. E a obra começou e parou. Por isso que tem muita gente que está reclamando que aquela obra está parada há um tempão, que ninguém mexe, absolutamente não mexe ali. No caso, houve uma cobrança para que a parte administrativa do Vasco pudesse liberar o dinheiro. Porque como é que não vai fazer obra, vai ficar com 1.800 assentos vazios? É rasgar, absolutamente rasgar dinheiro. O que aconteceu? O Vasco recebeu um aporte de cerca de 1 milhão, o patrimônio, conseguiu ajudar nessas obras emergenciais, mas ficou faltando. Só que, recentemente, foi feita a liberação de mais uma verba para que a obra pudesse ser terminada. E a informação que a gente tem agora é o seguinte, para o jogo de domingo contra o Bahia, até sábado vai se definir, mas provavelmente dos 1.800 locais, porque você viu aí na foto, a grande parte dela já está liberada. Há um andame mais no canto, perto da social. 1.000 desses locais serão liberados. E é provável que para a semana que vem, jogo contra o Brusque, tudo esteja liberado. Mas para domingo a tendência é de 900 a 1.000 lugares desses 1.800. A informação que a gente tem agora e a gente traz para você, torcedor do Vasco. Sobre a luz, não houve mudança nenhuma, torcedor. A explicação é a mesma que eu recebia, inclusive do Pedro Seixas, quando era de obras e engenharia. Eles me disseram a mesma coisa. A iluminação da arquibancada e a iluminação da social continuam as mesmas. O que mudou foi o contraste. Porque a iluminação do campo de São Januário, sem a exigência da CBF de aumentar, colocar refletores, sempre foi baixa. Sempre foi muito baixa. Então não se tinha um contraste do campo para as dependências de arquibancada e social. Como agora a iluminação de São Januário é muito forte, parece que a arquibancada e a área social estão no breu, mas não estão. É porque o contraste é muito grande. Tem como melhorar isso? A princípio, não. A priori, não. Não tem como melhorar isso, a não ser que se faça uma arena. Eu até perguntei hoje ao Fábio Nogueira, mandei uma mensagem para ele, até perdão ao meu querido Marcos Vinícius Pinto, porque ele me deu a informação, mas eu tinha mais um detalhezinho e perguntei, Fábio, isso muda com uma obra? E falou, cara, se for mudar para uma arena, claro, aí sim você faz uma obra em que as iluminações sejam sem contraste. Mas nesse momento a iluminação do campo é tão boa, é tão forte, São Januário tem das melhores iluminações do Brasil em termos de estádio, que contrasta com
a arquibancada e também com a social. São as explicações. Então, para quem vê da televisão, parece claro. O campo está muito iluminado e lá na arquibancada tudo escuro. Só o celular ou isqueiro do pessoal que faz um contraste bacana. Mas hoje a diferença é essa. A iluminação permanece, o que mudou foi do campo. E aí mudou de muito. Então o contraste é muito grande. Ok? Explicações dadas? Para fechar, antes do abraço, duas notícias. O Sub-17 do Vasco vai definir amanhã o seu adversário nas quartas de final. Provavelmente o Fluminense. Lá vem eles de novo. Fluminense e Goiás jogaram o primeiro jogo. O Fluminense ganhou em Goiânia por 4-2. Faz o segundo jogo amanhã. E vai acontecer o sorteio na CBF para o mando. A CBF que informa que todos os jogos a partir de agora do campeonato do Sub-17 serão transmitidos pelo Sport TV. E o Vasco joga no seu Sub-17, essa máquina de jogar futebol, a semifinal da Copa Rio, sábado o primeiro jogo no campo do Botafogo, no Cefate. E o segundo jogo, provavelmente, no outro sábado, dia 21, no Nivaldo Pereira. E uma boa notícia, hein? O Vasco pode ter um reforço aí em junho, em breve. Sarrafiore, o jogador está precisando um pouquinho mais de força, mas está em reta final de tratamento. Está um pouco desequilibrado ainda na área muscular, mas isso é com o tempo. Mas Sarrafiore respondendo muito bem a toda a situação da cirurgia que teve, ele que se machucou ano passado, enfim, teve um problema sério, já se recuperando em fase final, e o Sarrafiore deve ser reforço do Vasco aí para o meio do ano. Agora, a hora do abraço. Em nome das mostardas artesanais Dádiva, Instagram aqui embaixo, telefone aqui embaixo, procure o Vinícius. O Vinícius vai dar aquele atendimento maravilhoso a você, ele entrega em qualquer lugar. Você paga bem baratinho e a mostarda, olha, é top, cara, é maravilhosa. Eu quero mandar alguns abraços hoje. Quero mandar um abraço para o Daniel Barros, ao Romualdo, que é botafoguense, pai do Daniel, e ao Gabriel. Os três fazem parte da Marcenaria Barros, que a partir de amanhã estará aqui como parceiro comercial do canal Atenção Vascaínos. Vascaíno ajudando o Vascaíno, o Daniel Barros, eu conto com você para você poder consumir. Olha, marcenaria fazendo trabalhos maravilhosos. Vocês vão ver, a propaganda é muito bonita, muito legal, vale a pena. Você que está fazendo aí a sua obra em casa, seu apartamento, sua casa, quer fazer um móvel, procure a Marcenaria Barros. Amanhã eles começam. Muito obrigado ao Daniel, ao Romualdo, que é botafoguense, mas tudo tranquilo, e ao Gabriel, o irmão do Daniel. Um abraço muito especial para essa figura. Você está vendo fotos aí? Ele hoje foi ao restaurante do Almirante com o querido Arthur, abraçou a estátua de Roberto Dinamite, tirou as fotos da social lá da área VIP para a gente fazer a nossa reportagem. É uma figura muito querida e que recebeu um bolo com a logomarca do canal. Ele ficou preocupado, vão dizer que eu estou puxando o saco, que não sei o que. Amadeu, larga disso, Amadeu, não se preocupe com isso. Só realmente quem tem muita preocupação é que vai, né, engasgar com isso. Parabéns, querido Amadeu. Figura muito querida, um amigo que a gente fez aqui no canal, que passou por um drama no ano passado, a gente abraçou aqui com o maior prazer, perdeu seu papai, e a gente gosta muito do Amadeu, que é uma figuraça, abraçado por todos os membros, seja no grupo de Telegram, seja no grupo de WhatsApp, vai a São Januário, tira foto, virou ídolo, criaram um monstro. E o Amadeu tá aí, transbordando de alegria, bebendo a sua aguinha, porque ele praticamente não bebe, e transbordando os seus sentimentos pelo Vasco, por todos os amigos, é uma figura muito querida, muito comunicativa, o melhor casaca de todos. Amadeu, beijo, amigo, que Deus te abençoe muito, que você continue essa figura maravilhosa, que o nosso Vasco possa nos dar muita alegria. Amanhã de manhã eu estarei no Acorda Vascaíno, trazendo opinião no canal AV+. E à tarde, a gente tem o Boletim AV com a Jéssica Dias, de manhã, o Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha, e à noite eu volto com o AV News, tomara, recheado como o de hoje, porque é sempre muito gostoso a gente trazer tanta informação. Grande abraço, um ótimo final de terça-feira. Tchau, turma.